Olá, muito boa tarde a você. As 3 pessoas mortas na tragédia do Gama estão sendo veladas hoje. O enterro vai ser à tarde. Familiares e amigos dão o último adeus a Gabriela e Ruth Carvalho e ao filho dela, de apenas 6 meses. Todos foram vítimas da imprudência de um motorista bêbado, um menor com passagens até por homicídio. Faixas e cartazes traziam o desabafo de quem acabou de perder 3 parentes atropelados de uma só vez. Atropelamento não é fatalidade, é imprudência e a gente quer justiça. As irmãs Ruth Esther, de 22 anos, e Gabriela de Jesus, de 19, e o filho de Ruth, de 6 meses, Érico, morreram na hora. O pai das mulheres e o outro neto dele, de 2 anos, também foram atropelados e, por sorte, sobreviveram. O atropelamento que matou as irmãs Ruth e Gabriela e também o pequeno Érico comoveu a sociedade. Parentes, amigos e a comunidade aqui do Gama resolveram se unir. Todos pedem justiça. Justiça! 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 O ponto de encontro foi justamente o local do acidente, uma ciclovia no meio da avenida Contorno do setor oeste do Gama, por onde os 5 caminhavam. Os moradores reclamam que não há redutores de velocidade no local e pedem mais atenção das autoridades. Se você pegar lá daquela escola que tem mais à frente ali, até embaixo no balão não tem sinalização nenhuma. Aqui tem que ter um redutor de velocidade. Não é a primeira vez que acontece acidente aqui. A comunidade andou em protesto até o cemitério do Gama, onde acontecia o velório na manhã desta terça-feira. A solidariedade da população é um dos fatores que tem fortalecido o Elton, que perdeu a mulher e o filho de 6 meses. Graças a essas pessoas aqui que estão aqui hoje, cara, que a gente vai fazer uma diferença aqui hoje no Gama, pelo menos. A gente quer chegar o máximo possível aí, né? Se puder até no Brasil, mas assim, nossa, é importante demais a presença de cada um aqui. Eu não tenho nem palavras para agradecer, porque saber que as pessoas estão, né, sentindo a mesma, não é a mesma, mas as pessoas estão sentindo também. A tragédia aconteceu na manhã do último domingo. Este adolescente de 17 anos, bêbado, dirigia o carro. Além de atropelar as pessoas, ainda bateu num poste, que foi arrancado. A polícia informou que o jovem tinha passagem, que ele não prestou socorro e ainda tentou fugir. A justiça decidiu que o adolescente vai ficar internado nos próximos dias, enquanto aguarda a decisão do Ministério Público. Tenho uma fé em um Deus e ele não falha, entendeu? Não vai falhar. O DETRAN esteve no local ontem mesmo. A avaliação dos engenheiros é que não há possibilidade de instalação de radar nem de quebra-molas. Isso porque o trecho fica perto de uma curva e de um balão, o que obrigaria os motoristas a reduzirem ainda mais a velocidade. E apesar da ajuda dos vizinhos, a família ainda precisa de R$1.000 para terminar de pagar o enterro. Qualquer doação é bem-vinda. E o telefone é o 98496-0348, que a gente vê, Cláudio Humberto, que a população está pedindo justiça. Está pedindo justiça e providências do governo, né? Essa alegação do DETRAN de que não pode colocar ali redutor de velocidade, que é isso? Eles vão deixar então daquele jeito? Vão permitir que os acidentes se sucedam, continuem acontecendo como denunciam os moradores? Quando os moradores pedem justiça, na verdade, eles querem pedir condenação, querem manter este bandido preso, porque a atividade criminosa dele começou cedo, ele tem passagem na polícia até por homicídio. Ele tem acusado de participar em homicídio e estava solto e levando desgraça para sua própria família e matando pessoas. Agindo de forma irresponsável, criminosa, esse sujeito não pode ficar circulando normalmente, livremente. Tem que ser mantido preso até o fim dos seus tempos, até o fim da sua vida. Ele matou 3 pessoas, ele quase mata 5, os outros 2 milagrosamente acabaram por escapar. O pior, minha gente, é que a vida como ela é a seguinte: esse sujeito tem tudo para ficar impune. Ele matou 3, quase matou 5, mas tem tudo para ficar impune. O que a gente espera de Deus, sobretudo, é que além de iluminar o caminho dessa família enlutada, também poupe esses familiares, principalmente esse rapaz que nós vimos aí agora, que é pai e também mãe agora de um bebê, que ele não encontre nas ruas ou não saiba sequer, não tome conhecimento de que estará nas ruas livre, leve e solto aquele
que matou toda a sua família. Mais um caso de um jovem bêbado ao volante. Um rapaz de 18 anos fugiu de uma barreira da polícia em Planaltina na madrugada desta terça-feira. 8 viaturas foram deslocadas para seguir o motorista, que só parou depois que os pneus furaram. Ele ainda tentou fugir a pé. O teste do bafômetro apontou quase 5 vezes mais de álcool do que o permitido por lei. O jovem foi preso e encaminhado para a 31ª Delegacia em Planaltina. E o presidente Michel Temer está a caminho da China. Acompanhado de deputados e ministros, ele vai apresentar o projeto de privatizações a investidores estrangeiros. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ficou para tocar o barco. Entre as prioridades está a votação da nova meta fiscal e a finalização das regras de concessão. Quem traz os detalhes ao vivo é Renata Dourado, numa semana quente aqui em Brasília, né, Renata? Boa tarde. Mais uma semana quente, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. O presidente Michel Temer vai ficar 10 dias fora do Brasil, vai participar desse importante encontro aí do BRICS, que é um bloco que reúne países de economia emergente, Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul. Então é um encontro bastante importante economicamente também para o Brasil, já que o presidente Michel Temer vai ter o contato com esses presidentes e também vai se reunir com vários empresários estrangeiros, em especial empresários chineses, porque na mala ele carrega esse pacote de privatizações, esses leilões, essas oportunidades de estradas, portos, aeroportos, Eletrobras. E foi o próprio presidente quem falou isso, né? Que vai exatamente para oferecer essas concessões a esses estrangeiros, aos chineses. Ele fez um vídeo antes de embarcar para a China e falou também, deu um recado aí também, disse que tem gente que quer parar o Brasil, mas separamos um trecho desse vídeo. Rodrigo, vamos ver. A China poderá ser uma das grandes investidoras nos nossos projetos de concessões que anunciei na semana passada. A melhor surpresa que essa viagem poderá nos reservar é a surpresa dos bons acordos, dos bons investimentos que traremos para o país. Sabemos que tem gente que quer parar o Brasil. E esse desejo não tem limites. Quer colocar obstáculos ao nosso trabalho, semear a desordem nas instituições, mas tenho força necessária para resistir, porque o que estamos fazendo é necessário e serve apenas à sociedade brasileira. O momento pede sobriedade, responsabilidade e paciência. Pois é, o presidente embarca nessa expectativa do Procurador-Geral da República oferecer mais uma denúncia contra ele, baseado nas delações do empresário Joesley Batista. Naquela gravação também há essa expectativa. E aqui, quem assume a presidência é exatamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E nessa troca de cadeiras, quem vai assumir a presidência da Câmara é o deputado novato André Fufuca, ele que vai coordenar votações importantes, ou ao menos sessões importantes, né? Porque a gente não sabe se realmente essas votações vão se concretizar. Então tem aí essa revisão da meta fiscal, que o governo enviou aí uma nova meta fiscal. Até então essa meta é de 139 bilhões de reais deficitária, ou seja, um rombo. Então a proposta do governo é que esse rombo seja ainda maior, de 159 bilhões de reais. A expectativa é que seja votada hoje na Comissão Mista de Orçamento para depois ser levado a plenário. E essa grande expectativa da votação da reforma política, apesar de não ser consenso, deputados e senadores têm pressa, porque para que essas mudanças possam de fato valer nas eleições do ano que vem, elas precisam ser votadas até o dia 7 de outubro, só que não é uma votação simples. Trata-se de uma PEC, proposta de emenda constitucional, então precisa ser votada em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. Na Câmara, por exemplo, precisa de pelo menos 308 votos dos 513 deputados. Nós vamos acompanhar, Rodrigo, estamos aqui acompanhando. Obrigado, Renata. Uma semana de muitas votações. Cláudio Humberto, desafios. Começa com essa revisão da meta. Exatamente. Olha, sobre a viagem do presidente, eu preciso lembrar o seguinte: essa viagem está marcada, agendada, negociada muito antes do anúncio do pacote de privatizações. Portanto, apesar do que ele diz, que os chineses poderão vir a ser investidores, poderão sim, os chineses ou quaisquer investidores de qualquer lugar do mundo, mas não será essa viagem à China que vai tratar desse assunto. Não há nem agenda para isso. O que há é uma reunião importantíssima do Brasil no BRICS, que é exatamente, BRICS são as iniciais dos partidos que fazem parte desse grupo, dos países que fazem parte desse grupo de nações de economias emergentes, e o Brasil, o presidente também se faz acompanhar de empresários. Esses sim é que vão negociar
os seus negócios, vão negociar a exportação dos seus produtos, e outros negociarão importação de produtos chineses, evidentemente, e também vão conversar com empresários dos demais países do BRICS. É, na verdade, um converscote ali para início de tratativas. Não será o caso ainda de tratar de privatização no Brasil. E o senador José Serra vai ser investigado por suspeita de caixa 2 na campanha eleitoral de 2010, quando concorreu à presidência da República. A decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo denúncia do empresário Joesley Batista, as empresas dele doaram à campanha de Serra 20 milhões de reais, mas só 13 milhões foram declarados à Justiça Eleitoral. Do valor restante, pelo menos 6 milhões de reais teriam sido repassados, simulando a compra de um camarote numa corrida de Fórmula 1. O senador José Serra voltou a afirmar que todas as suas campanhas eleitorais foram dentro da lei, com as finanças sob responsabilidade do partido e sem nunca oferecer contrapartida por doações eleitorais. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o líder do governo no Senado, Romero Jucá, ao STF por corrupção e lavagem de dinheiro. A nova denúncia é baseada em depoimento do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo, que acusa Jucá de pedir R$150 mil em propina para defender interesses da empreiteira na tramitação de 2 medidas provisórias, em 2014. A defesa diz que a denúncia é um caso típico de criminalização da atividade política. Esta é a 14ª investigação aberta contra o parlamentar de Roraima. E o Supremo Tribunal Federal abriu o 17º inquérito para investigar o envolvimento do senador Renan Calheiros. Desta vez, no esquema de corrupção que desviou dinheiro do Fundo Postales, fundo de pensão dos funcionários dos Correios. A assessoria do senador diz que a história é requentada e mais uma acusação sem provas do procurador-geral, mas o que a gente vê é que as denúncias vão avançando. As denúncias se sucedem, são gravíssimas, né? É claro que os acusados dizem que são inocentes, que um diz que a denúncia é requentada, outro diz que, enfim, nada daquilo aconteceu. O delator, quando faz a delação, ele precisa também provar, ou pelo menos oferecer aos investigadores elementos de prova. E o inquérito se destina exatamente a isso. Se destina a cotejar as provas, as alegações dos acusados e também dos acusadores e chegar a alguma conclusão. Então, é este o momento de a onça beber água, né? É quando a polícia e o Ministério Público vão apurar a rigor, a justiça vai apurar quem está dizendo a verdade. E a seguir, Temer muda decreto que liberava reserva para a exploração mineral em meio à forte pressão de artistas nas redes sociais. Entenda a polêmica logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.